vamos conversar sobre a importância do reflorestamento. Muito se fala sobre plantar árvores, cuidar das florestas e das matas, proteger as matas ciliares. Mas será que ainda é possível fazer alguma coisa? Reflorestamento é uma ação ambiental que visa repovoar áreas que tiveram vegetação removida pelas forças da natureza. Incêndios, por exemplo, ou ações humanas, queimadas, exploração de madeira e expansão de áreas agrícolas. É importante a preservação da natureza porque é a garantia de melhor qualidade de vida para os seres humanos. Então é interessante a gente educar os nossos jovens hoje com a importância mesmo de preservar o verde, preservar as árvores, né? Especialmente as árvores nativas da nossa região, para a gente ter essa biodiversidade para as gerações futuras. Hoje em dia o que o mundo está precisando mesmo é de reflorestar, começar a plantar mais árvores, por causa que as cidades vêm crescendo, as indústrias também estão esquecendo de preservar o meio ambiente. Então o meio ambiente está cada vez mais frágil, então está perdendo cada vez mais o planeta e as pessoas estão esquecendo de preservar o que realmente precisa ser preservado. Eu acho que o nosso mundo hoje ele está cheio de problema porque não se preservou, porque não se respeitou. Eu sou apaixonado porque eu gosto muito de árvore, de bosque, a preservação até do nosso córrego que passa aqui, ele cuida desse sistema. Então eu penso assim, eu acho que uma pessoa como o Dito deveria ser mais aproveitado pelo poder, porque coloca a gente lá que não conhece nenhuma árvore, nem um pé de árvore. Se você perguntar aqui pé por pé o que ele plantou aqui, isso foi ele que plantou. É importante plantar uma árvore porque no futuro a gente pode dar um futuro melhor para os nossos filhos, netos. E também a preservação, se não desmatarem, a gente pode dar um futuro melhor para todo mundo. A importância de se preservar é para quando a gente crescer, a gente ter um ar mais limpo, nossos filhos vão usufruir das nossas poucas ações com o meio ambiente. Plantar uma árvore é só plantar uma árvore e ela vai crescer, é simples. E as pessoas não fazem isso porque tem preguiça, às vezes não tem tempo, deixa de lado e é muito importante. A importância de você respirar um bom ar. A árvore e os seres, tanto os animais como nós, precisamos dela, porque a árvore, assim como as algas marinhas que se encontram no mar, elas filtram o oxigênio, separando ele do dióxido de carbono. Então, sem a árvore, realmente, eu não sei o que seria da humanidade. Nossa dica de leitura de hoje é a cartilha Políticas Públicas e Financiamento para o Desenvolvimento Agroflorestal no Brasil, editado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2005. Vale a pena conferir. Não perca no próximo bloco a entrevista com Benedito de Oliveira, do projeto Semear. Hoje vamos conversar com Benedito de Oliveira. Ele é do projeto Semear e vem fazendo um trabalho muito bonito na região leste da cidade. Boa noite, Benedito. Boa noite, Paulo. Boa noite, senhoras e senhores. É uma satisfação muito grande nós estarmos aqui nesse momento para falar sobre o meio ambiente na nossa região e na nossa cidade como um todo. O que é o projeto Semear? Veja bem, Paulo, o projeto Semear ele é uma ONG informal, onde nós temos um viveiro de mudas e produzimos as mais diversas árvores do nosso acervo brasileiro. E ali nós trabalhamos com a coleta e distribuição de sementes e a produção de mudas para que sejam doadas para movimentos organizados, ONGs, enfim, para toda a sociedade. Quais dos tipos de sementes vocês mais recolhem? Olha, hoje a gente trabalha com um sistema de coletar aquelas sementes que, na realidade, elas estão assim, mesmo na mira de extinção, como é o caso da aroeira, da peralba rosa, do jequitibá rosa, do mogno e inúmeras outras espécies que a gente coleta para distribuir e também plantar. Matas ciliares.
Qual a importância do reflorestamento das nossas matas ciliares, sejam urbanas, seja na zona rural? Olha, Paulo, esse é realmente um fator muito importante e muito sério. Uma cidade como Goiânia, que vai crescendo e vai perdendo a sua mata ciliar, ela vai perdendo também a história de uma rota migratória. Porque os roedores, os animais silvestres, eles se alimentam daquilo que é produzido na mata ciliar. Uma das preocupações que nós tivemos quando nós iniciamos o nosso projeto, ali às margens do nosso querido Córrego Água Branca, foi construir ali um corredor frutífero, para que trouxesse os animais, as aves, porque nós sabemos que os animais são os maiores semeadores que existem, né? Então essa é a nossa preocupação. Benedito, nós infelizmente não temos corredores ecológicos longos, e com isso os animais se afugentam e as áreas de reserva legal acaba ligando a lugar algum, sequer a uma nascente. Qual a importância de corredores ecológicos para o benefício da fauna e da flora? Veja bem, a gente observa que nós temos perdido muitos animais exatamente porque existe hoje uma obstrução. Um dos grandes perigos que Goiânia corre hoje é exatamente a implantação dos condomínios horizontais, né, que acaba inibindo essa rota. Nós relutamos bastante quando, próximo à nossa região, foi implantado o condomínio Alphaville, porque nós conhecemos toda aquela realidade ecológica ali e foi feito uma série de pontos de obstruções. Então os animais, para atravessar, né, para ir à água ou ir aos alimentos, ela acaba atravessando a pista e são colididos pelos automóveis e acabam morrendo. É realmente um grande prejuízo para a natureza. Nesse momento está sendo realizado em Goiânia um projeto Macambira, que tem uma concepção ambiental, social e de fluxo da mobilidade urbana diferenciada. Na região leste, isso é possível pensar um projeto de integração através do Córrego Água Branca, se unindo com Riviera, com Aruanã, com Califórnia? Veja bem, o Córrego Água Branca ele é um córrego muito importante, porque ele é um importantíssimo afluente do Meia Ponte, do nosso querido Meia Ponte, e existe uma série de projetos para restaurar, recuperar o rio Meia Ponte. Então, é o lugar ideal para se fazer uma pista de caminhada, uma motociclismo, e uma série de ações, né, já que a região leste ela se torna carente devido, assim, a ausência dos olhos do poder público, né? É uma região que cresceu, como toda a Goiânia, mas nós temos esse privilégio de poder construir ali muitas coisas. Nós temos aí a esperança de que seja implantada, é por isso que a gente já trabalha há mais de 20 anos na ideia de se construir o Parque Linear Água Branca, que vai da nascente do Água Branca até o seu deságue, que é no Rio Meia Ponte. Um dos problemas que nós temos na cidade, Benedito, é a questão das podas de árvores. Às vezes, a relação com a árvore é como se ela não fosse um ser vivo. E se faz uma poda drástica, uma poda que acaba com um pedaço da sua vida. O que você recomenda para a poda de árvores? Bem, Goiânia, na sua implantação, ela recebeu um grupo arbóreo não adequado, que são as mungubas, as espatódias, as acácias, né? E hoje já existe um plano diretor da cidade onde essas árvores estão sendo substituídas. Lamentavelmente, a Prefeitura de Goiânia, ela não faz, pelo menos é o nosso conhecimento e a gente que acompanha, ela não faz essas podas regularmente. Quem faz essas podas geralmente são os empreiteiros da nossa fornecedora de energia, né? E quando eles podam, eles não têm um acompanhamento técnico por parte da AMA. Então eles cortam aquilo que está indo na rede, danificando drasticamente o nosso círculo arbóreo. Como conciliar fios e árvores, visto que a cidade está toda tomada por fiação, e que tipo de espécie você recomenda, como também deveria ser plantada essas espécies nas nossas calçadas? Bem, nós temos hoje as espécies que são os chorões, as quaresmeiras, os resedás, os oitis, que são
árvores que são próprias para serem plantadas na cidade. O que ocorre é que precisaria ter um pouco mais de divulgação por parte da prefeitura com relação às podas, porque a árvore ela precisa receber uma poda regular, não uma poda por parte de uma concessionária que usa, né, para passar a sua fiação. Então, toda árvore ela precisa de receber pelo menos uma poda para que ela fique uma árvore bonita, padronizada e sombria. Poda, acero, um coroamento, tudo isso faz parte deste vocabulário que é a preservação ambiental. Benedito, essa experiência que vocês estão fazendo com o projeto Semear, é possível levar para outras regiões da cidade? É possível. Veja bem que uma cidade como Goiânia, que tem uma estrutura fantástica, né? E inúmeras áreas que hoje são áreas degradadas, que servem para consumo de drogas, para queimadas e tantos outros vandalismo, eu imagino que o correto seria a prefeitura buscar parcerias, né? Dar condição para que outros projetos pudessem ser alavancados, para que a nossa cidade estivesse mais bem servida com relação ao meio ambiente. E aí vem a questão da consciência ambiental, porque quanto mais pessoas estiverem inseridas no contexto ambiental, mais pessoas vão ser alcançadas. Há mais de 20 anos, o projeto Semear distribui sementes em escolas, para empresas, na zona rural, e é fundamental que essa experiência sirva para melhorar a consciência das pessoas. Eu te pergunto, Benedito, o plantio, ele requer uma harmonia de solo, clima e altitude. As espécies do cerrado, elas têm características próprias. Você recomendaria, por exemplo, para as matas ciliares dos nossos córregos, aonde já tem um povoamento, quais as espécies você recomendaria? Olha, nós temos para o corredor, para as matas ciliares, a pororoca, o manacá, o brejeiro, o gonçalo. E principal no nosso entendimento são as frutíferas, para alimentar, para formar uma cadeia alimentar. Eu tenho um amigo, seu binônimo da Costa Lima, seu Meco, ele diz o seguinte, que para se recuperar uma área, deixa para a natureza cuidar. Se você cercar, retirar o gado do acesso à água, ela se regenera sozinha. Qual a sua opinião? Eu tenho também o mesmo pensamento, porque a terra ela é mansa e generosa, né? Na medida que nós respeitarmos os limites de cada um, principalmente da natureza, ela se refaz com toda tranquilidade. Educação ambiental. Nós precisamos ter uma educação ambiental que atinja não só os alunos, mas também a sua família. Porque os nossos córregos estão assoreados, estão cheios de lixo, estão sujos e precisamos, Benedito, e eu quero saber a sua opinião, ampliar os programas de educação ambiental das escolas para a comunidade. Como fazer isso? Olha, é importante, esse chamado, ele é importante quando ele parte do poder público, porque querendo ou não, o poder público ele tem muito mérito junto à comunidade. O povo, quando o governo chama, o povo ouve. Mas eu acho que houve um avanço, né? Durante muitos anos ninguém falava em plantar uma árvore, né? Nós tivemos o exemplo de um governo em Goiás que emprestava máquina para que fosse feito desmatamento nas fazendas. E o fazendeiro, por não ter uma orientação, um acompanhamento técnico, ele acabava com os piquezeiros, baruzeiros. Isso hoje já não acontece mais, já existe uma consciência. E as próprias escolas, os alunos, hoje eu creio, sou bastante otimista, acho que está melhorando bastante, entende? A gente tem plantado árvores em inúmeros bairros e às vezes passa para ver, fazer um monitoramento e ver que aquela árvore está ali, eu penso que está melhorando. Formiga. Como, depois de uma árvore plantada à sua porta, como combater a formiga? Bem, infelizmente a formiga ela tem que ser realmente combatida, né? Mas a gente, para se ter ideia, muitas vezes você faz um reflorestamento e você tem até as próprias espécies para plantar em pontos mais longínquos para atrair para aquele lugar a formiga. Olha só, então, é um conjunto de medidas onde a formiga, que também é um ser vivo,
deve ser compreendida como um ser vivo que tem uma função ambiental, uma função ecológica, seja da limpeza que ela faz, seja da harmonia com as espécies que elas convivem. Portanto, repensar o modelo de reflorestar, de cuidar de uma árvore, é importante para que projetos como o projeto Semear tenham a condição de ganhar outras cidades, de ganhar o interior e de fazer dessa experiência uma experiência que pode ser levada para outro lugar, né, Benedito? Perfeitamente. Eu vejo assim que nós temos exemplo, né, de crianças que seguem o nosso projeto, porque o nosso alvo sempre é voltado para as crianças, né? E essas crianças, nós temos exemplo de crianças que já foram embora de Goiás e lá levaram e estão, né, disseminando a ideia, coletando semente, prestando atenção quando passa uma árvore, quando passa por uma árvore, né? E isso tudo já é reflexo da própria consciência, porque ninguém vai preservar algo que não conhece. É preciso que a gente dê condição para que a pessoa conheça e aí ela vai passar a preservar. Eu quero agradecer fazendo uma última pergunta ao Benedito de Oliveira, que é o coordenador do projeto Semear. Benedito, para aquela pessoa que quer plantar uma árvore na porta da casa dela, que tamanho, não é, você sugere e qual os cuidados do tamanho da cova, da profundidade e que tipo de ingrediente usar naquela árvore? Paulo, veja bem, por incrível que pareça, o nosso solo ele é um solo fantástico, abençoado, certo? A gente é natural, muitas vezes a gente passa perto de uma construção, a gente vê num monte de brita ali um pezinho de tomate com tomate. A nossa terra ela é fantástica, o nosso clima ele é extraordinário. Mas o que ocorre é que para se plantar uma árvore, a gente deve primeiro arrumar uma muda com pelo menos 1 metro de altura, né? Fazer uma cova de 60 por 60 para que haja uma oxigenação adequada para o sistema de enraizamento e posteriormente colocar ali um tutor, uma estaca, para que a muda fique fixa, para que ela não balance, para dar condição para a raiz se enraizar com mais rapidez. Eu quero agradecer ao Benedito de Oliveira do Projeto Semear e dizer que neste momento as instituições científicas do mundo inteiro vêm chamando atenção para uma nova visão que deveremos ter com as árvores, porque segundo eles, elas, com o seu sistema de vida, ela se comunica, ela tem uma forma de expressar a sua existência e nós precisamos construir uma harmonia entre nós e a natureza. O Projeto Semear, eu creio que seja uma alternativa importante e exemplar para a sociedade no que diz respeito à resposta às demandas ambientais do mundo moderno. O Projeto Semear ele responde sobre 2 aspectos num efeito multiplicador, quer seja na coleta, seleção e armazenamento de sementes e produção de mudas, e isso multiplica as espécies e dá para a juventude, para as pessoas que passam pelo viveiro de educação ambiental, a oportunidade de ter contato e de levar para casa algum exemplar ou para a escola que seja. E o segundo aspecto multiplicador é o aspecto de multiplicar a consciência ambiental. É uma lacuna na formação da criança e do jovem que é preenchido pelo Projeto Semear. Nós temos a capacidade de dispor de um projeto assim e as crianças tendo o contato direto conseguem multiplicar dentro de casa de uma maneira muito prazerosa e surpreendente essa consciência ambiental que trazem do Projeto Semear. Acredito que seja uma alternativa viável, um exemplo de administração indireta e de atividade civil, que não independe de poder público nenhum, haja vista que todos os recursos são do próprio gestor do projeto, não há recurso público ou qualquer tipo de patrocínio extra para tocar o projeto. O processo de reflorestamento é de grande importância para o meio ambiente. Ele é capaz, quando executado com eficiência, de recuperar áreas verdes com espécies nativas, melhorando ecossistemas degradados. Plantar árvores é plantar a vida.
projeto Semear. É um projeto que tem o objetivo de conscientizar as pessoas da necessidade de plantar árvores, né? De conscientizar as pessoas para a preservação da natureza, porque nós sabemos que o nosso planeta está sendo ameaçado todos os dias pelas ações do homem. Então é muito importante a gente apoiar esse projeto, né? Conscientizar as pessoas de que é necessário plantar árvores sempre para melhorar a nossa qualidade de vida e deixar um futuro melhor para as nossas gerações, para a geração que está chegando aí, para os nossos filhos, para os nossos netos. E nós estamos aqui sempre apoiando esse projeto. Trabalho no projeto Semear com o ambientalista Benedito Francisco de Oliveira. É um trabalho pioneiro na nossa região. Há mais de 20 anos estamos aqui batalhando para a preservação do córrego Água Branca. O projeto Semear foi lançado pelo ambientalista Benedito de Oliveira e consta-se de distribuição de sementes e mudas para a reposição nas margens do córrego Água Branca, porque a depredação é muito grande e a manutenção pelas autoridades públicas nos deixa muito a desejar. Estamos batalhando, correndo atrás de mudas, fazendo mudas, distribuindo mudas e revitalizando aqui na medida do que a gente dá conta de fazer. Precisamos da ajuda, do companheirismo, da parceria de vários moradores e das pessoas que quiserem ajudar o nosso viveiro aqui nas margens do córrego Água Branca. Estamos lançando aí também o projeto Água Branca, que é a revitalização desde a sua nascente, lá nas Minas até o Rio Meia Ponte. Contamos com a ajuda de vocês e de todas as pessoas que quiserem nos ajudar nesse projeto que para nós é fundamental para a nossa boa estabilidade e para a nossa saúde, para o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos e também de todas as famílias aqui da nossa região, tanto do Riviera, Califórnia, Água Branca, Jardim Novo Mundo, Vila Santa Maria e adjacências. Interessante falar que todo o material que é feito a limpeza, como folha, terra, serragem, é depositado numa compostagem para que seja transformado em matéria orgânica. Essa matéria orgânica ela vem para os pneus, vão enchendo os pneus e recebe dentro do pneu a semente. Após a germinação da muda no pneu, elas vão para as caixinhas de leite, que é um material biodegradável e 100% ecológico. Nativo como o mulungu, o xixazeiro, a aroeira, a peroba, temos aqui o pau-brasil, o jequitibá. Ok, então aqui nós temos as espécies de árvores como a peroba, o jatubá, o mogno, que é uma madeira muito nobre, a aroeira, o mulungu, temos as mudas de café que já são produtoras, que já produzem sementes. Temos aqui também inúmeros frutos que servem para a cadeia alimentar dos animais, dos saguis, das araras, dos macaquinhos que andam por aqui atrás de alimento. Temos aqui o pau-formiga, temos também o xixazeiro, que é conhecido também como fruto de tucano. Temos o pau-brasil, temos também a seringueira do nosso grande ambientalista Chico Mendes. Cuidar de uma árvore é uma decisão voluntária da mais alta importância. Assim como cuidamos de uma criança, de uma pessoa idosa, de uma praça, cuidar de uma árvore é um ato de amor à vida. Existe uma vegetação característica em cada região do país, que deve ser observado. Na floresta amazônica, a caatinga nordestina, Mata Atlântica, a vegetação litorânea, o Pantanal, as matas araucárias e os campos sulinos e o nosso Cerrado, bioma que cobre praticamente todo o estado de Goiás. Enfim, reflorestar, plantar, proteger, cuidar
são conceitos que precisamos resgatar do nosso alfabeto de sobrevivência. Queremos agradecer todas as pessoas que ajudaram a construir o programa de hoje. E não se esqueçam, se queremos um mundo melhor amanhã, temos que começar agora.